Olá, turma. Todos sejam muito bem-vindos à quarta aula da disciplina Serviço Social e Processo de Trabalho com o tema Espaços de Trabalho Profissional, onde na contextualização a professora explana os pontos a serem abordados nesta aula, tendo como pontos importantes os seguintes temas: serviço social e os novos tempos, atuação profissional, pontos importantes, instrumental técnico operativo, espaços ocupacionais do serviço social e desafios. No primeiro tópico, o serviço social e os novos tempos, a professora vem a explanar que esses novos tempos não são tão novos, né? Que o serviço social ele aparece no cenário como sendo especialização de trabalho inserido na divisão social e técnica do trabalho, onde as políticas públicas elas são sua principal fonte de empregabilidade. Essas políticas públicas elas foram construídas para frear as sequelas da questão social na sociedade. Então, o objeto de trabalho do serviço social são essas questões sociais. Então, as políticas públicas são o instrumento de enfrentamento dessas sequelas. E, porém, todavia, ao longo dos anos, principalmente nesses novos tempos, está havendo um desmonte dessas políticas públicas, né? Fazendo com que essa responsabilidade de refração a essas sequelas do serviço da questão social, né? Ela seja transferida para a sociedade civil. Então, o terceiro setor também, nesses novos tempos, surge como sendo um meio de refração, de frear essas sequelas da questão social, né? E aparece, desponta como sendo um campo de atuação do serviço social, tanto as políticas públicas quanto o terceiro setor, como outros campos que iremos ver adiante, né? Nesses novos tempos também a professora aponta, né, que o trabalho do serviço social é um trabalho intelectual. Ele cria consensos dentro da sociedade, né? Com isso, o profissional ele é um educador político. Por isso a questão da postura ética, política, propositiva, porque nós somos formador de opiniões e também vamos criar os consensos dentro da sociedade, né? Como diz Martinelli, uma prática que se faz no cenário público, mas que chega à vida privada das pessoas, abrindo-se grandes possibilidades para uma prática educativa. Então, nós somos referência para muitas pessoas, para a nossa população usuária. Por isso, a importância da postura ética, política, né, e propositiva, sempre em meio à nossa atuação. Atuação profissional, pontos importantes. A professora ela explana alguns pontos que realmente são importantes, tanto para serem evitados como para serem apropriados em nossa atuação profissional, né? Então, evitar a perspectiva do messianismo é um ponto. Essa perspectiva ela vem no viés conservador, no viés de caridade, e o serviço social ele não trabalha com essa perspectiva, ele trabalha na perspectiva crítica, dialética de direitos, né? Então, também a impessoalidade do indivíduo sem a culpabilização do usuário, ela deve ser adquirida pelo profissional do serviço social, né? Se colocar de forma neutra as situações postas, de forma a se despir de todo tipo de preconceitos e nunca jamais culpabilizar o usuário, a família, pela situação a qual estejam enfrentando, né? Evitar uma abordagem que visa patologizar e terapeutizar os indivíduos ou família. Por mais que todo mundo necessite de terapia, mas essa abordagem ela não cabe ao serviço social. Conhecer a realidade dos usuários e se apropriar dela, né? Por quê? Porque a partir do momento que conhecemos a realidade do indivíduo, nós
temos mais condição de intervir nela, né? Onde formamos um elo e aquela população usuária, ela vai ficar extremamente, não é agradecida, mas é confiante no trabalho a ser desenvolvido. A partir do momento em que os dados, eles são verdadeiramente postos de forma neutras, né? E com base em conhecimento. A partir do momento que temos esses dados, podemos atuar, né, com uma atuação mais propositiva e que realmente surta efeito dentro da sociedade. Quanto ao instrumental técnico-operativo, ele se dá de forma quantitativa, com dados padronizados, com dados que envolvem número, né, dados que auxiliam no monitoramento de avaliações de processo, né? E esses dados, eles são complementados com o instrumental qualitativo, né, que vem a complementar os dados quantitativos de forma mais abrangente. Esses dados qualitativos, ele abrange a questão de planejamentos, de fóruns, né, de consultoria. Eles vão além de números, né? Eles envolvem a questão da supervisão acadêmica, né, dentre tantas outras coisas que podemos estar aqui citando, como a professora citou no vídeo, né, na videoaula. E existe também a questão dos instrumentos diretos e indiretos, né, que são distintos, mas se complementam segundo Souza. Esses dados diretos, eles nos permitem a questão do face a face, né? Tanto na palavra, no acolhimento do usuário, um exemplo, como no seu olhar, nos seus gestos nervosos com as mãos, né? Então, eles são de forma mais direta com o usuário, né? É a questão face a face, mas que vai além da palavra verbalizada, né? Do problema verbalizado. E também a questão dos instrumentos indiretos, né? Que eles são escritos, que são o quê? São relatórios, né? São os documentos que ficam nas instituições e que servem de base para outros profissionais que vierem a passar por essa instituição. Então, são instrumentos diretos que ficam arquivados, né? E sobre os espaços ocupacionais do serviço social, né, como foi falado no slide anterior, observa-se que a área estatal é uma das áreas que mais absorve mão de obra do serviço social. Então, é um dos espaços de atuação do serviço social, assim como as empresas privadas, né, empresas públicas ou privadas, né, a organização da classe trabalhadora, sindicatos, né, movimentos sociais, conselhos, organização privada não lucrativa, como ONGs, né, como tantas instituições que existem. Então, seria interessante que vocês dessem uma pesquisada mais profundo sobre tantos outros campos de atuação do serviço social, tanto campos, né, quanto áreas, né? As áreas da saúde, a área da educação, porque são coisas que se fragmentam. Na área da saúde, pode ser atuar num CAPS, numa policlínica, né? Enfim, é bastante grandioso o leque de atuação do serviço social, né? Nesses espaços ocupacionais. Então, é bem interessante que vocês pesquisem. Sobre a composição dos processos de trabalho, a professora explana, né, a questão dessa composição, nessa composição, fazer parte os objetivos do trabalho, né, o projeto ético-político como sendo a base de sustentação dessa composição, né, para essa atuação, o projeto de intervenção, os direitos sociais, teorias e metodologias, instrumentos e técnicas, produtos do serviço social, que no caso esses produtos é o resultado de toda essa atuação, né? E que tudo isso vai girar em torno da composição desses projetos de trabalho, desses processos de trabalho. Então, os processos de trabalho, eles são constantes,
né? Eles são constantes por quê? Porque a gente não faz uma intervenção e deixa para lá. Existem famílias em CRAs, um exemplo, que elas são constantemente, né, acompanhadas. Então, o produto do serviço social, quer seja numa evolução pequena, quer seja na finalização de uma situação, mas esse produto ele é constante, principalmente na vida desses usuários que não se desvinculam facilmente às instituições as quais os acompanham. Então, essa composição desses processos, eles são circular, eles são complementação, né? Uma coisa da outra. Desafios para o serviço social. Sobre esse tópico, Yamamoto nos mostra que é um dos maiores desafios que o assistente social vive no presente é desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos a partir de demandas emergentes no cotidiano. Enfim, ser um profissional propositivo e não só executivo. Então, esta citação, ela vem a abranger muitas das situações as quais a professora explanou sobre esse tópico, né? Porque só a partir do momento em que se tem uma capacitação constante é que vamos ter um olhar mais apurado para estar desvendando, né, esta realidade, né? E a partir de uma proposta propositiva, né? A partir de uma postura propositiva, com instrumentais técnicos bem fundamentados, né? Sabendo dos direitos sociais, né? De tudo que existe ao redor da nossa demanda, é que poderemos, né? Dar respostas efetivas às demandas que nos são postas no cotidiano, né? Então, assim, muitas vezes nas instituições nós trabalhamos apenas como um mero executor dos serviços que estão postos. Não existe a questão de fazer realmente um levantamento de dados, né? De buscarmos mapear a nossa realidade para podermos estar atuando de forma que realmente seja condizente àquela realidade, né? Não, muitas vezes as instituições já existe um padrão de atendimento, então nós só fazemos executar aquilo que já está posto. Então, ir além dessa execução burocrática, né, cotidiana das instituições, é o que realmente estamos necessitando. É um desafio presente para o serviço social. E como sempre, não poderíamos deixar, né, de enfatizar a importância de vermos os textos complementares, né, como bem diz o tema, eles são complementares às nossas aulas, então eles são importantes, né, embasam a nossa teoria de forma fundamentada, então não podemos deixar de vermos, tá certo? E no mais, obrigada e até a terceira aula.